Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. O tema de hoje é otoplastia, cirurgia plástica para corrigir as imperfeições das orelhas. Eu estou aqui com o Dr. Wagner Montenegro, ele é cirurgião plástico e eu já faço um convite para você que está em casa. Tem dúvidas? Aproveita, pega o telefone e liga para cá, 0 operadora 11 3337 5886. 3337-5886. Sua participação também é muito bem-vinda pelo Twitter, @consultadoutor. E está cada vez mais fácil participar pelo Twitter, porque assim que você manda a sua pergunta, eu já faço aqui para o doutor, ele responde ao vivo para você. @consultadoutor. Participa também pelo Instagram, a rede social de fotos. Segue o nosso perfil, curte as nossas fotos, @consultaaldoutor. E sempre participa pelo e-mail, consulta@rittv.com.br. Aproveita, sugere um tema, faz suas perguntas, que a gente traz um especialista para falar sobre o assunto. Hoje, quem está aqui ao meu lado é o Dr. Wagner Montenegro, cirurgião plástico. Doutor, é um prazer te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Denise, é um prazer voltar aqui ao seu programa e parabéns, viu? Obrigada, doutor. Programa de sucesso. Com certeza vai esclarecer a dúvida de muitas pessoas, porque, como eu disse, né? Popularmente falando, as pessoas acham que otoplastia é para corrigir as orelhas de abano. Por que ficou tão popular assim? Só essa correção. É o que mais acontece? É, o que mais acontece. As pessoas acham que só a alteração do ângulo da orelha em relação à cabeça é que possível, que existe a possibilidade de se corrigir, né? Mas é muito importante, muito interessante esse tema, porque nós vemos na população pessoas que têm esse problema incomoda, e nós vemos jovens usando boné que prende a ponta da orelha para encostar, para disfarçar. Pessoas que usam o cabelo, querem usar o cabelo mais curto e acabam colocando um pouquinho de cabelo em cima da orelha para disfarçar. A mulher que, quando entra na piscina e sai, né, o cabelo escorre e aparece quem? A orelha. E até mesmo quando agora a gente não tem mais essa moda de cabelo tão liso, escorrido, mas quando isso estava na moda, a gente via um monte de orelhinha para fora do cabelo, né? E a gente percebe, até na televisão, né? Nós percebemos alguns apresentadores, assim, eles mudam o cabelo e aparece demais a orelha. Daí eles voltam com o cabelo antigo. Sim, porque se fica muito evidente, né? Acaba não ficando muito bom, né? As mulheres têm essa vantagem, né, doutora? Apesar que eu conheço mulheres que fizeram a cirurgia para corrigir, no caso era a orelha de abano, porque não conseguiam usar um rabo de cavalo, não conseguiam prender o cabelo. Isso causa um desconforto, né? Então, você vai na academia, você vai fazer o que com o seu cabelo? Não dá para malhar de cabelo solto. Provoca limitações, né? No dia a dia. E o que acontece? As pessoas vivem normalmente com a orelha de abano? É claro que vivem normalmente. Mas a partir do momento que existe a tecnologia para se solucionar o problema, e essa tecnologia, ela, de certa forma, ela não é uma cirurgia grande, uma cirurgia muito agressiva, a busca pela solução é cada vez mais frequente, né? Quando a gente fala de cirurgia plástica aqui no Consulta, a otoplastia é citada como a primeira cirurgia plástica que a pessoa pode fazer, né? Que costuma fazer. É nessa fase da infância, e aí sim a gente está falando de orelha de abano, porque as demais imperfeições, eu acredito que vão ser evidenciadas com o passar do tempo, a não ser que seja algo muito diferente mesmo, que fique muito em evidência. Mas se for a orelha de abano, é na infância que isso se evidencia? Os pais, tentando ajudar, podem atrapalhar? Então, é muito comum a gente ver crianças que sofrem bullying na escola. E tem vários apelidos, né, que nós conhecemos. Sim. A gente não precisa nem citar aqui, porque toda a população as crianças já não perdoam, é verdade. Exatamente. E as crianças têm uma fase em que elas são cada vez mais sádicas, né? Sim. E elas provocam e evidenciam o problema. Inclusive, nessa fase, é o ideal para se operar. É quando o problema começa a ser sentido pela criança, é que os pais devem começar a se preocupar e tentar resolver o problema, né? Às vezes, como você comentou, a criança vai no pediatra
com 4 anos ou 5 anos, a escola ninguém ainda começou a comentar. E a mãe, assim, discretamente, na cara da criança, né, comenta com o pediatra assim: doutor, isso aqui dá para consertar, dá para reduzir, isso aqui dá para colar, alguma coisa assim, né? E a criança, nenhuma criança é boba, né? Ela já percebe. Então, um problema que não existia, os pais acabaram criando um problema, né? Então, calma aos pais, né? Tranquilidade, assim que o primeiro apelido for colocado, é o momento de se procurar um cirurgião plástico. Porque a criança vai se sentir incomodada e vai contar para os pais. Eu era o tipo da criança que chegava em casa e eu contava tudo com detalhes para os meus pais. Então, as crianças fazem isso mesmo, né? Então, vão contar se sentiram de alguma forma ofendidas e se houve um constrangimento, elas vão contar. Aí sim é hora de procurar um médico. O pediatra vai fazer esse meio de campo de indicar para o cirurgião plástico ou não? O que acontece? Assim, o pediatra, como ele tem um raciocínio clínico conservador, que é ótimo, né? Existe uma tendência a tentar se evitar procedimentos cirúrgicos, né? Esse tipo de coisa, que é ótimo, né? Mas eu acho que em algumas situações o ideal é procurar um cirurgião plástico, né? Porque o cirurgião plástico vai dizer assim: olha, está no momento, não está no momento, existe indicação ou não existe indicação. Como em outros problemas que a criança tem. E às vezes até as meninas, né? Tem gigantomastia com 14 anos e precisa operar ou não precisa? Opera quando? Né? O cirurgião plástico é o médico ideal que vai dizer se está na hora, se não está na hora, avaliar quando precisa ou quando não. A criança leva uma vantagem ou uma desvantagem nesse... Porque para fazer uma cirurgia plástica, é uma cirurgia eletiva, não tem urgência de se fazer, você escolhe a data, você faz quando você se sente confortável para fazer. Mas você precisa de um estado clínico bom, né? Você não vai submeter uma criança que está adoentada a uma cirurgia plástica. Não. Qualquer pessoa, qualquer procedimento cirúrgico, né, que não é urgência, você só vai realizar se existir condições clínicas. A pessoa ou a criança, ou seja lá quem for, esteja em condições, né? Por que é importante os pais não terem ansiedade? Porque é a partir dos 6 anos em que a orelha começa a ficar em condições adequadas, ideais, para se realizar a otoplastia, né? A cartilagem vai ficando mais dura, vai se estabelecendo, né? Porque enquanto a criança é muito jovem, 4, 5, 6 anos, a cartilagem é muito molinha. E o procedimento cirúrgico acaba sendo um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. Né? E aí não é indicado? Não é indicado. Então, o ideal é a partir dos 6, 7 anos, né? Já se pensar em avaliar, em realizar o procedimento. E é mais ou menos essa idade que a gente falou que devem se acontecer esse constrangimento na escola, deve ser mais ou menos nessa época. Agora, o que preocupa muito os pais e mães é quando a criança nasce, evitar deixar a orelha dobrada. Então, sempre conferir se a orelha está esticadinha na hora da criança deitar. Tem criança que já não está desenvolvida ainda a orelha, o doutor disse, mas que já tem ela um pouquinho mais proeminente, assim. Aí tem pai e mãe que coloca uma fita para colar essa orelha. Isso resolve? Ou se a criança tiver que ter uma orelha de abano, ela vai ter? Olha, você evitar colocar a criança em posições viciosas, ou seja, sempre colocar a orelha dobrada, isso aí não é adequado, porque eventualmente pode até marcar. Perfeito. Agora, fazer algum procedimento para tentar evitar que a orelha de abano se perpetue, ou seja, a criança já tem um pouquinho de abano, você querer colocar uma fita ou colar ou qualquer coisa que seja para tentar evitar que ela venha a ter orelha de abano, isso aí não funciona. Tem ligação, doutor, quem fala conosco é a Irene de Indaiatuba, aqui em São Paulo. Olá, Irene, boa tarde para você, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem com você? Tudo jóia. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho um netinho que agora ele está com 6 meses. Ele já nasceu com a parte superior da orelhinha, tem a cartilagem. Assim, tem a parte da cartilagem, um pedacinho, aí ela falta e continua o restante para o restante da orelhinha. E a gente nota isso na orelhinha dele. E com quantos anos ele vai poder fazer uma cirurgia? É a mesma coisa. Na verdade, nessas situações, a gente faz a cirurgia até um pouquinho mais tarde, né? Porque, como comentei, nós precisamos ter um pouco mais de estruturas cartilaginosas, né? Precisa ter um pouquinho mais de cartilagem mais consistentes para podermos colocar uma cartilagem no local em que está faltando, né? Então, para poder fazer isso, precisa ter pelo menos a estrutura que ele tem, que ela seja mais consistente, que a cartilagem seja um pouquinho mais dura, né? Tá. Esse problema não vai se resolver com o passar do tempo? Não, esse caso dela não. Tá. E é importante também aguardar mais, porque às vezes nós precisamos usar a cartilagem da outra orelha para corrigir o polo superior da orelha. Eu agradeço, então, a participação da Irene de Indaiatuba, aqui em São Paulo. Obrigada, Irene, pela pergunta. Convido você que está em casa para ligar para cá, fazer sua pergunta ao vivo para o Dr. Wagner Montenegro. O telefone é 0 operadora 11 3337 5886. Você já sabe, também é muito fácil participar pelo Twitter, @consultadoutor. Tem indicação, então, para fazer essa cirurgia, certo? Tem idade adequada para se fazer, então tem que procurar um cirurgião plástico. Claro, você também vai ter que confiar nesse profissional, tem que pesquisar, a gente sempre fala aqui que tem que pesquisar esse profissional. Aí, no caso, quem vai sentir essa confiança são os pais da criança, né? Fala um pouquinho da anestesia pra gente, doutor, que é também o que preocupa pais e mães. Tem gente que não quer submeter uma criança, por exemplo, a uma anestesia geral. Mas como eu comentei, nós fazemos a cirurgia a partir dos 6, 7 anos. Nessa fase, a anestesia que é possível realizar, ou seja, nós só conseguimos fazer essa cirurgia com uma anestesia geral, né? É uma anestesia bem superficial. A gente sempre complementamos com anestesia local, mas a anestesia local pura com uma sedação muito leve é inviável. A criança ainda não tem a maturidade necessária para se controlar e nós podemos realizar a cirurgia plástica com anestesia local. Por quê? A partir dos 9, 10 anos, tudo já fica diferente, né? A criança já tem uma condição maior de se controlar, de entender o que está sendo feito, né? E de concordar. Você precisa da colaboração dessa criança, né? Se você não fizer a anestesia geral. Agora, existem, claro, crianças com 9 anos que não aceitam anestesia local. Daí nós vamos ter que fazer anestesia geral. Mas ela é uma anestesia muito segura, né? Uma anestesia que deve ser feita por anestesista exclusivamente, né? É sempre no hospital que se faz a autoplastia? A autoplastia com anestesia geral, sim. Tá. Mas uma autoplastia já num adulto, pode ser feito em clínica. Tá, e aí não é anestesia geral, é anestesia local. Exatamente. Tá. Também super seguro, mesmo que não esteja fazendo no ambiente hospitalar. Super seguro. Para você fazer uma correlação, a quantidade de anestésicos que se usa para extrair um dente do siso, que é feito no consultório odontológico, né? Nós utilizamos menos anestésico do que o dentista usa para um procedimento de extração do dente do siso. E o tipo de anestesia é exatamente a mesma. Olha, para correções básicas de orelha e abano, que é a correção do ângulo, né, alterado em relação à cabeça, e algumas alterações da superfície, a maioria dos cirurgiões plásticos tem as condições necessárias para isso. Situações em que a ausência de orelha, né, ou seja, falta da orelha total, falta parcial
ou como da telespectadora que comentou, no polo superior do filho, do netinho que tem um problema, existem cirurgiões plásticos que têm uma dedicação muito mais intensa na reconstrução de orelha. Aí vale a pena procurar esse profissional. Daí vale a pena procurar um especialista em reconstrução de orelha. Que é o que vai ser feito, né? Que é o que vai ser feito. Né? Agora, doutor, a pessoa chega, a pessoa que tem a orelha, uma orelha ou as orelhas de abano, porque também acontece ser só de um lado, Às vezes né? pode acontecer, de um lado só ser abanado. Ou só de um lado incomodar a pessoa. Né? Também ela não precisa operar os dois lados. Às vezes a paciente tem as duas com abano, mas ela gosta de uma que tem um pouquinho de abano e a outra ela não gosta. Então a gente vai corrigir, deixar semelhante à primeira. Não dá para garantir resultado. A gente sempre fala que cirurgia plástica você não garante o resultado, apesar de ser um serviço prestado, né? Lógico que não dá para saber como é que o corpo vai trabalhar a favor ali daquela situação, né? Não dá para garantir resultado. Nós não somos iguais de um lado e do outro, né? Então você não é obrigação deixar igual os dois lados, né? Ainda assim, isso acontece de ter que fazer um retoque? Às vezes sim, é raro acontecer, né? Mas por que nós não conseguimos exatamente garantir um resultado estético, né? Porque nós dependemos da cicatrização, nós dependemos da resistência da cartilagem. E tudo isso varia muito de paciente para paciente. E o comportamento da cicatrização e dos tecidos varia de um paciente para o outro. Então, nós fazemos a cirurgia para todos, levando em considerações o que nós conseguimos identificar. Agora, existem alguns fatores que nós não conseguimos identificar. Esses fatores é que levam a gente não conseguir exatamente o resultado esperado. Mas na autoplastia, o resultado de 99,9% é bem satisfatório. Você comentou sobre a simetria, né? Isso. O que acontece? No adulto, quando ele faz a cirurgia, nós fazemos a cirurgia plástica no adulto, ele começa a olhar, né, com um critério muito mais apurado do que na vida normal, né? Eu provavelmente devo ter uma orelha diferente da outra, mas nunca parei para prestar atenção. Agora, talvez se eu operar a orelha, eu vou começar a observar ela de uma maneira diferente, né? Então eu comento com os pacientes que eles não devem ficar olhando sistematicamente no espelho. Tem paciente que opera e a cada 10 minutos olha no espelho para ver se mudou alguma coisa e tal, né? Então precisa deixar as coisas acontecerem naturalmente, porque o cérebro vai se adaptando a essa nova imagem, né? Porque também existe essa... Tá diferente do que era antes, né? Tem essa adaptação também. E às vezes acha estranho, né? Às vezes o paciente não se identifica. Você queria mudar, mas quando mudou, você pode demorar um pouquinho para se acostumar. Eu já tive paciente que falou assim, doutor, olha, eu adorei, a orelha está ótima, ó, uma está ótima, perfeita e tal, mas quando eu olho no espelho eu me acho estranho, entendeu? Tem que acostumar. Todo mundo está elogiando, mas eu, né? E daí passa um mês, normalmente são 30 dias até a pessoa se adaptar novamente ao novo visual. E o resultado final? Quando é que a pessoa consegue ver? Uns 4 meses, assim, a gente já consegue pelo menos 99% do resultado. Existe um inchaço no lugar? Fica roxo? No pós-operatório, nós fazemos a cirurgia, depois colocamos um curativo, né, que ele pode ficar 1 ou 2 dias, né? A partir do segundo dia, assim, retira-se esse curativo. Particularmente, eu não indico, né, o uso de faixas protetoras, né? A cirurgia hoje, ela mantém a orelha na posição, evitando que esse procedimento de colocar faixa seja evitado, né? Então, ela é uma cirurgia que dói um pouquinho, né, no pós-operatório. Então, a gente precisa já avisar o paciente e já dar um medicamento adequado para se evitar essa dor no primeiro e segundo dia. Mas com medicamentos adequados, tranquilo, bem tranquilo essa fase.
Como é que dorme? Pode dormir de lado? Como é que funciona? Normalmente, o paciente vai dormir de barriga para cima, né? E vai tentar evitar encostar a orelha. Porque se tá doendo, né? E é automático, sabe? Tá. Não precisa falar para o paciente, olha, você não pode dormir de lado. Porque ele vai evitar dormir. Naturalmente, não vai dormir de lado, né? Então, não tem essa necessidade. E quando o paciente fala assim, doutor, eu já posso dormir de lado? Já pode, né? Porque se ele está pedindo, sim, é porque já é suportável. Isso, já está sentindo nessa confiança. fase já não tem mais problema. Para as crianças é mais complicado fazer esse pós-operatório direitinho? O único problema da criança é que a criança brinca, né? E é difícil você falar para ela... E é impressionante, quando você está com algum problema, se é nos olhos, tudo esbarra nos olhos. Se é no nariz, tudo esbarra no nariz. Nas orelhas não deve ser diferente, né? Então, o ideal é se operar por duas razões, né? Se operar nas férias. Primeiro, que dá para os pais controlarem um pouco mais as crianças, o filho, né? E segundo, que não vai ter, sabe, não vai toda a escola, todos os colegas ficarem sabendo que ele operou a orelha, sabe? Porque criança também vai ver o coleguinha com a orelha diferente, não vai nem lembrar como é que era antes a orelha. Exatamente, quando volta, ninguém percebe, Vida ninguém normal. fala, mesmo que tenha apelido, já ninguém vai lembrar mais do apelido, esquece e acabou, né? Tá, doutor, esse pós-operatório que você comentou aqui com a gente, então o ideal é que seja feito nas férias. A gente falou bastante de criança, mas ao mesmo tempo que a gente tem muitos pais e mães que querem operar os filhos o quanto antes para evitar esse tipo de constrangimento, a gente tem exatamente o oposto. Pais e mães que não querem submeter a criança a uma cirurgia plástica, ou porque acham que não há necessidade, que se nasceu assim tem que continuar com a orelha desse jeito, com a imperfeição que for. Tem muita gente que pensa assim e não leva a criança para fazer essa consulta no cirurgião plástico para saber se pode ser feita a cirurgia para correção. Vai ficando cada vez mais difícil? Quais são os prejuízos desse adulto, então, que cresceu querendo fazer uma cirurgia e os pais não deixando? O que acontece? Muitas vezes os pais eles têm uma ideia não correta de como essa criança está se comportando na escola. Muitas vezes o pai acha que a criança é super segura, resolvida, tal, mas na escola mesmo não é o que acontece. Então, se o pai não está um pouco resistente a realizar o procedimento, o ideal é, então, procurar a professora, tentar buscar informações para ver se essa criança está sofrendo bullying ou não, né? Se ela não estiver sofrendo bullying, sabe, não tem assim uma importância tão grande de se realizar o procedimento. E se a criança também não pede, acho que não tem necessidade, né? Agora, se a criança sofre bullying, é complicado você ter a certeza de que essa criança tenha segurança suficiente para administrar a brincadeira, leva essa brincadeira de uma maneira tranquila, né? É uma criança bem resolvida, porque nem todas as crianças têm a mesma força, a mesma energia, a mesma disposição para algumas brincadeiras, né? Então, nesse caso, eu acho que se identificar isso, eu acho que o ideal seria alguém tentar orientar a família, né? Agora, independe, a cirurgia não é mais bem sucedida se acontecer na infância ou se acontecer na fase adulta, é indiferente. É indiferente, é indiferente. Tá. A orelha pode voltar, no caso das orelhas de abano, elas podem voltar a ser de abano depois da cirurgia? Olha, raríssimo, viu? Raríssimo. Existe a possibilidade de cartilagens muito resistentes, se a técnica não envolveu uma redução da resistência da cartilagem, existe essa possibilidade, né? Mas é muito raro. Hoje, tecnicamente, as técnicas hoje são muito boas, né? Muito favoráveis ao resultado definitivo. Onde é que fica a cicatriz, doutor? Se for só a correção do ângulo da orelha e correção dessas ondulações, anatomia normal da orelha, é um corte na orelha, atrás da orelha. Não é na dobrinha entre
a cabeça e a orelha. É exatamente na orelha. Fica bem praticamente escondido. imperceptível. É imperceptível. Pode acontecer queloide? Existe a possibilidade, né? É raro, muito raro, mas existe. E quando ocorre, em geral, ele é um queloide que não fica muito bonitinho, né? Então precisa se tratar esse queloide quando acontece. Porque não tem como saber, né? Se Se vai ter queloide ou não. Principalmente em criança é difícil saber porque ele não tem histórico de ferimento, né? No adulto é mais frequente. O adulto acabou tirando uma pinta, fazendo alguma cirurgia, um machucado da infância. Você consegue... Você já vai um pouquinho mais confiante. Mesmo assim, pode acontecer. Mesmo assim, pode acontecer. Mas é um problema que é perfeitamente solucionável. Não é isso que limita, né, o procedimento. Agora, a gente falou bastante das orelhas de abano, mas tem outras imperfeições. Até a telespectadora perguntou. Uma coisa que me chama muita atenção tem pessoas que não conseguem usar fone de ouvido. Que o fone de ouvido, aquele intra-auricular, não fica no lugar certo. Isso também se incomodar demais a pessoa, pode ser corrigido? Olha, aquele fone de ouvido que é colocado só dentro do orifício da orelha, esse a gente não tem como corrigir, porque a cirurgia seria uma cirurgia assim, muito grande para uma coisa tão pouco específica. Que pode ser substituída. Pode ser substituída. Agora, se for um problema profissional, essa pessoa tem um problema profissional, é que ela precisa usar o fone de ouvido e não tiver outra possibilidade, existe a possibilidade de se corrigir, tá? Agora, é raro, nunca tive um caso assim que tivesse essa necessidade. Pessoas que são um pouco mais velhas e começam a reclamar que a orelha não era tão grande assim e agora elas estão maiores. Por que isso acontece? A orelha continua crescendo mesmo? Não, na verdade não continua crescendo, mas é que as estruturas elas ficam mais pendentes, né? E dá a impressão de que a orelha acaba sendo maior, né? Agora, existem pessoas que naturalmente têm a orelha grande, né? Tem a parte superior grande, essa parte daqui do polo superior da orelha grande, exagerado, não precisa ter abano, mas pode ter abano junto. Não tem essa curvinha aqui da borda, né? E tudo isso pode ser corrigido simultaneamente, né? O ângulo da orelha, corrigir, restaurar essa bordinha, reduzir o tamanho da parte superior da orelha, tudo com cicatrizes bem discretas. Tá, você falou da cicatriz da correção da orelha de abano e as demais. Alguma cicatriz vai ficar. Você deve conseguir esconder em alguma dobrinha, né? Isso, essa da redução da orelha, nós colocamos dentro dessa dobrinha aqui. Tá. Ela fica praticamente imperceptível. Agora, isso só é feito se incomoda a pessoa, né? Se incomodar. É uma cirurgia estética, se não há necessidade de fazer, não incomoda a pessoa, não faça. Mas a orelha um pouco pontuda, tudo isso dá para resolver? Claro, existem cirurgias técnicas específicas para cada deformidade. E quem é que escolhe se esse procedimento vai ser feito no hospital? Qual vai ser a anestesia? Se pode fazer na própria clínica do cirurgião plástico? Como é que é feita essa escolha? A plástica de orelha, ela, se for realizada com uma sedação leve e com anestesia local, ela pode ser perfeitamente feita na clínica, desde que a clínica tenha um centro cirúrgico. Tem que ter o suporte, claro, né? Não, com alvará da vigilância sanitária. Então, não é uma coisa simples assim, deita aqui na maca do consultório para se realizar uma cirurgia. Isso não, né? Mas é perfeitamente possível realizar todas essas cirurgias. Orelha de abano, redução do tamanho, correção de deformidades nos contornos, na anatomia, o lóbulo gigante, tem pessoas que têm um lóbulo saliente, assim, dobrado, inclusive. E quando que qual é a indicação? Quando que acontece essa indicação para fazer a cirurgia? Já logo na infância a pessoa pode perceber isso? Quando nós vamos fazer a avaliação, se ela for corrigir a orelha de abano, se tiver, pode ser corrigido também o lóbulo, né? É raro a gente corrigir o lóbulo de uma criança exclusivamente, né? Porque não é uma deformidade que as outras crianças percebem, né? Mas no adulto, sim. A mulher que ela quer usar um brinco e fica estranho, porque
fica dobrada, a orelha para fora, gordinha às vezes, né? E com o brinco saliente. Tá. E uma coisa muito comum é o lóbulo da orelha rasgado pelo brinco. Tá, eu tenho o meu brinco é meio rasgadinho aqui, mas faz tempo já que assim, depois eu até vou conversar com o doutor. Agora, você que está em casa, tem dúvidas, aproveita e liga para casa, era operadora 11 3337 5886. Ainda dá tempo de fazer a sua pergunta. Doutor, toda cirurgia envolve riscos, né? Sem dúvida. E a gente sabe que essa condição do risco está muito ligada ao tempo de cirurgia também. É rápida uma cirurgia na orelha? Entre 1 hora e 2 horas. Né? Se for uma orelha de abano simples, ela leva 1 hora. Né? Quantidade de anestésio pequena e tal. 2 horas é a mesma coisa, né? Porque a anestesia ela dura até 4 horas. Então a quantidade para se fazer uma orelha de 1 hora ou 2 é igual. Não precisa se complementar nada. Né? Dá para fazer 2 cirurgias plásticas juntas? Então, alguém que já vai fazer uma outra cirurgia, ou uma lipoaspiração, a colocação de prótese de silicone, dá para fazer as orelhas junto? É possível. Como a orelha de abano é uma cirurgia pouco agressiva, né? Não envolve um comprometimento circulatório do paciente, diferente da lipoaspiração, que a paciente tem alterações hemodinâmicas grandes. Né? Ela pode ser associada a qualquer cirurgia. Né? Aumenta um pouquinho porque não é feito ao mesmo tempo, né? Não. Primeiro se acaba um procedimento e depois faz o outro. Então, uma paciente que vai fazer uma lipoaspiração, primeiro você faz a autoplastia, né? E depois você faz a lipoaspiração, porque a mão do cirurgião, ele tem que estar ainda com os movimentos refinados, né? Para poder fazer uma cirurgia mais delicada. E depois ele pode fazer a lipoaspiração, que não requer um refinamento tão grande. Tem telespectadora na linha, quem fala com a gente é a Neice do Rio de Janeiro. Olá, Neice, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Então, eu gostaria de perguntar ao Dr. Wagner sobre microtio, até que ele comentasse um pouquinho, que eu teria várias perguntas, mas o tempo é pouco. Então, que ele comentasse um pouquinho sobre microtia. Eu tenho um filho de 13 anos que tem esse problema. E ele não tem orifício e eu estou tentando agora uma reconstrução para o pavilhão só. Não vou mexer no orifício, mas mesmo assim não está fácil. Se ele tem algum hospital que ele indique, algum tratamento pelo SUS. Tem pergunta para a Neice ou posso me despedir dela, você responde? Posso me despedir? Pode. Neice, obrigada pela sua participação. Espero que a resposta aqui do doutor possa te ajudar. Um beijo para vocês do Rio de Janeiro. Doutor. Olha, no caso da microtia, precisa de um cirurgião que tenha uma grande experiência em reconstrução de orelha. Tá. Como ela comentou, refazer o pavilhão auricular. Na verdade, refazer não. Fazer. Porque ele nunca teve, né? Normalmente, esses procedimentos, eles são realizados ou em faculdades, né? Santa Casa, pelo SUS, é possível se buscar isso, né? No Rio de Janeiro, não sei exatamente, eu não tenho de cabeça o local, mas se você entrar no site, um site que eu criei baseado... Plástica Montenegro? Não. Se você entrar no site que se chama www.plasticagratuita.com.br, tá. Cirurgia Plástica Gratuita, né? .com.br, ele é um site informativo, exclusivamente informativo para as pessoas que têm necessidade de realização de um procedimento cirúrgico, estético ou reparador, né? E lá existe a relação de entidades em que ela pode buscar. Tá? E tem no Brasil inteiro. É só entrar no site e buscar. Tá. Nesse caso, então, precisa de um profissional especialista nessa que construção. tenha experiência na reconstrução de orelha. Tá. Obrigada. Então, espero que tenha te ajudado aí, Neice, falando com a gente do Rio de Janeiro. Então, o senhor disse que, às vezes, o paciente faz no hospital a cirurgia, às vezes pode ser feito na clínica. Se faz no hospital, com anestesia geral, a pessoa é liberada no mesmo dia ou não?
Normalmente sim, a criança, né? Normalmente são crianças que nós fazemos com anestesia geral. Damos alta, se a cirurgia for 7 horas da manhã, umas 2, 3 horas da tarde já está de alta. Não costuma ter complicação, né, doutor? Normalmente não tem complicação nenhuma. Tá. A gente falou bastante do pós-operatório. Como é que a pessoa se prepara? Então, como é que é o pré-operatório para a gente encerrar? É preciso fazer diversos exames? Tem que estar tudo ok? Olha, apesar de ser um procedimento pequeno, que nós já comentamos, pouco agressivo, todos os exames devem ser realizados. Exame cardiológico, sangue completo, de preferência uma avaliação com um cardiologista, é muito importante. Porque muitas vezes uma criança, fala assim, a criança não tem nada, né? Mas você vai fazer um eletro, faz uma avaliação com o cardiologista, você identifica lá um sopro que pode dar uma arritmia. Aí não vai operar. Então, só depois que o cardiologista liberar, controlar isso e liberar. Tá. Né? Então, para todas as cirurgias, faça um exame completo para saber como está o seu organismo, para que você vá tranquilamente para a cirurgia e também o cirurgião. Escolher um bom médico, exatamente. Doutor, infelizmente nosso tempo acabou. Quero agradecer muito a sua presença. Vou deixar o site aqui do doutor, então, você que ainda tem dúvidas, quer saber mais, www.plasticamontenegro.com.br, plasticamontenegro.com.br. Doutor, foi um prazer. Já está convidado para voltar quando quiser, viu? Obrigada. Foi um prazer, viu?